noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nival. Mais uma segunda-feira. Estamos aqui junto com vocês para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Para quem, por acaso, estiver chegando agora, né, Célia? É importante a gente sempre reafirmar que estamos aqui na questão 916 de um total de 1019 questões que Kardec formulou aos espíritos. Mas a gente sabe, Célia, que tem muita gente que está chegando, às vezes, até no espiritismo agora, que não teve muito contato com o estudo. E lá no início, quando nós começamos, lá em 2020, né? 2020. Nós fizemos um preâmbulo, falamos sobre Kardec, falamos como tudo isso começou, falamos da formação de Kardec, falamos de como ele teve contato inicialmente através das mesas gerantes, que foi uma forma que a espiritualidade se utilizou para chamar a atenção de Kardec. Porque até os seus 50 anos de idade, ele era uma pessoa que não tinha vínculo nenhum com religião. Ele era um professor. Era um tinha professor, vida normal lá era um dele. cientista. Então ele tinha a sua vida acadêmica voltada para a ciência, totalmente ciência. Quando ele é convidado para ir lá participar daquele fenômeno que acontecia na França, então ele se nega, porque relataram para ele que cadeiras levantavam, mesas levantavam, flutuavam. Ele, dentro do entendimento científico, que estudava magnetismo, Ele sabia que isso era impossível. Era possível. Não, isso era possível acontecer. Sim, mas ele, inicialmente, Célia, ele se negou aí porque ele imaginou que houvesse alguma mutreta. Alguém está fazendo algum artifício, né? E passam-se, então, 2 anos. 2 anos? 3 anos? 2 anos, né? 2 anos. E aí um amigo dele, esse amigo também do seu relacionamento, uma pessoa séria, o senhor Frontier, Isso. convida novamente, comenta com ele sobre esse fenômeno. E aí ele argumenta, diz, olha, a coisa é séria. A coisa é muito séria. E Kardec, então, que não era esse nome dele, era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele aceita ir ver. Quando ele, então, participa desse encontro, ele percebe essas mesas flutuando, e a coisa já tinha avançado, Célia, a tal ponto, né, que eles já colocavam números no chão e o alfabeto. E a mesa, então, ela já respondia perguntas além de flutuar. Perguntava-se alguma coisa, ela apontava, ela dizia a quantidade, ela dizia os nomes. Isso despertou a atenção dele. Kardec, então, o Hippolyte Léon, então, no momento, eles estão. Não há só um efeito físico aí. Aí também tem algum efeito inteligente. Então ele faz a pergunta, quem é que está promovendo esse fenômeno? E a resposta deles foi emblemática para Rivail no momento. Quem está aqui falando é o corpo, o espírito de um homem que já viveu na Terra. Ele, então, desmonta, ele diz, opa, peraí. Então ele decide se debruçar sobre esse fenômeno e estudar ele a fundo, cientificamente. Porque a doutrina espírita, ela surge como um movimento científico, como uma ciência. É um tripé, né? E uma filosofia, porque se transforma numa filosofia de vida, Célia. Porque quando ele descobre que o estado de felicidade desses espíritos dependia de como ele havia vivido na Terra, ele cria aí uma filosofia de vida, para que você tivesse uma vida feliz após. Então é ciência e filosofia que vai formar esse tripé, que é a nossa doutrina, uma religião que vai nos dar essa possibilidade da gente se transformar. Mas para quem está chegando aqui agora, os nossos estudos desde o início, né? Eles se encontram lá no YouTube, vocês podem acessar.
Talvez o Facebook não mais, porque nossa página foi descontinuada, hackeada, nós perdemos o conteúdo, mas Instagram e principalmente o YouTube, vocês vão acessar e ter desde o início esse nosso estudo, que é um estudo que eu sempre digo, Célia, transformador. Transformador. Porque explica pra muito gente, comum, Célia, esclarece. é muito comum nós procurarmos a casa espírita para buscar os fenômenos físicos, saúde, bem-estar material. Mas a grande importância da doutrina e das casas espíritas é o estudo, é o entendimento que, através da nossa transformação moral, é que nós vamos curar as nossas mazelas físicas e, principalmente, as espirituais. Porque Jesus, se nós formos ver quando ele esteve conosco aqui, ele, em todas as suas falas, ele trazia para nós que nós tínhamos que nos preocupar com o mundo futuro, com a nossa vida futura. Ele fazia alguma referência ao momento atual para nos incentivar, mas no cunho final, o entendimento era sempre a vida futura. E era sempre, todas as vezes em que nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós abrirmos a Bíblia, que a Bíblia é do... É o Velho Testamento, a partir do Novo. Do Novo Testamento. A partir do Novo, porque o Novo é de Jesus para cá. Sim, sim. Nós vamos encontrar os 4 evangelistas e sempre eles relatam a fala de Jesus, Sim. dos ensinamentos de Jesus. E tem, se eu não me engano, Mateus fala em parábolas. E aí ele usa situações da matéria, mas o fundo daquele ensinamento é para o espírito. Sempre é para o espírito. Então, Célia, resumindo, muitas das vezes nós nos preocupamos mais na cura do nosso corpo físico que na cura do nosso corpo espiritual. Espiritual. E E o verdade, doente é o corpo espiritual. E, na verdade, o que nós vamos manter, o que nós temos que nos preocupar é com essa cura do corpo espiritual. Porque a matéria, ela vai um dia se desfazer, ela vai ficar aí. Mas o espírito sadio, curado, esse somos nós que vamos ter que continuar com ele. Ele é eterno. Então, que a gente tenha sempre a preocupação, né, nas casas espíritas, da cura do nosso corpo espiritual. Que isso vem através do nosso entendimento, da nossa compreensão do Evangelho que Jesus veio nos trazer. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade da encarnação, a Jesus, esse irmão que está conosco, nos conduzindo, nos aperfeiçoando a cada momento, permitindo que a gente possa, a cada momento, a cada encarnação, a cada reencarnação, progredir, evoluir um pouquinho o nosso entendimento, a nossa compreensão, as nossas asas, tanto do conhecimento como da moralidade. Porque sabemos que é de posse desses conhecimentos, como Jesus nos disse, amai-vos e instruí-vos, que nós vamos conseguir acessar esse caminho, é a chave para que a gente possa adentrar mundos melhores, mundos felizes, mundos ditosos. Então, que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais, coordenadores desse estudo, possam estar sempre à frente do nosso trabalho, nos orientando, nos inspirando, nos conduzindo, sempre da melhor forma possível. Que Jesus nos abençoe nesse estudo de hoje. Graças a Deus.
Graças a Deus. Célia, nós sempre fazemos aquela reflexão. A de hoje será colocada para vocês aí na tela e ela diz assim: de que vale o orgulho se a vida se desfaz com um sopro? E para ilustrar, né? Para ilustrar exatamente o que está sendo dito aí, tem aquela criança com aquela flor que a gente assopra e ela se desfaz realmente, né? Voa lá. Aqui são sementes, né? Então, de que vale nós mantermos esse orgulho? E nós estamos falando de egoísmo, né, Célia? Lá no nosso estudo, vamos chegar lá já já. E de que vale a pena a gente manter orgulho? Célia, como a gente encontra pessoas altamente orgulhosas, pessoas que se acham superior às outras, seja pela condição física, pela condição financeira, até pela cor da pele. Até pela cor da pele. Né? Que é um absurdo, porque espírito não tem cor. E a gente... Vamos nos incluir aqui, nos achamos muitas das vezes orgulhosos com o saber, orgulhosos porque estamos aqui fazendo estudo do livro dos Espíritos. Mas como assim? Como que eu vou me sentir orgulhoso de alguma coisa? Nós vamos nos sentir orgulhosos por alguma coisa. Se a vida é essa simplicidade, esse piscar de olhos, esse sopro. A única certeza, Nivaldo, que nós temos é que agora, nesse momento, nós estamos aqui. Daqui a um segundo, a gente não sabe mais se estaremos ou Sabe, não. Célia, eu tenho um amigo tinha um amigo que ele fazia lá check-up todo ano. E ele tinha acabado de fazer uma check-up, sabe, aquele exame cardíaco, tudo. Estava tudo perfeito. Acordou segunda-feira para trabalhar, escovando os dentes, infartou e morreu. Então, é esse sopro da vida que a gente precisa entender. O que nós estamos fazendo? De que vale ao orgulho, seja ele qual for, se a gente não tem certeza se estaremos vivos ao sair daqui? Vamos dormir daqui a pouco? Quantos de nós vamos acordar amanhã cedo? E tem um outro ponto que nós precisamos nos questionarmos. Se eu tenho muita inteligência, e eu sei que no reino do nosso Pai não existe privilegiados, lógico, eu não sou privilegiada. Perfeitamente. Se eu tenho muita inteligência, se meu QI já foi medido e ele é alto demais, eu tenho que parar e eu tenho que pensar o porquê. Para que eu tenho? Para que eu tenho? Não sentir orgulhoso. Não, olha só, eu sou muito inteligente. Para que eu nasci com esse QI? O que Deus está esperando de mim? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer com ele? Entendi. E aí, Célia... Não é para eu pisar no meu irmão porque ele é burrinho. Como nós estamos falando, né? Que estamos falando lá do egoísmo. Que é a base, que é a origem de todos os males. O orgulho está dentro. O orgulho é um egoísmo de querer ser o melhor, querer ser o mais poderoso. Se a minha posição social me coloca num patamar muito elevado, eu tenho que parar, eu tenho que pensar nisso. Não é à toa. Eu tenho uma responsabilidade. Não é para eu olhar o meu irmão com o nariz empinado, porque ele está lá embaixo. E eu rezo todo dia, Pai Nosso que está no céu. Se eu nasci mais forte, Célia, com certeza, essa resistência não é para empurrar. Não é. É para estender a minha mão
E conseguir puxar aquele irmão que está necessitado. Mas, infelizmente, nós, através do nosso egoísmo, do nosso orgulho, usamos essa força que viemos capacitado, para esmagar, que era para puxar, para trazer, usamos para esmagar, como a Célia falou. É uma visão equivocada que, infelizmente, a gente tem e que vamos ter que corrigir. Vamos ter que corrigir. Então, para que serve esse nosso estudo? Para que a gente faça essa reflexão. Será que em algum momento na minha vida, ou nesse momento, nessa fase que estamos vivendo, eu identifico alguma coisa em que eu possa reverter esse processo? Que eu estou empurrando, que eu tenho que puxar para cima? Essa é a reflexão. E essa reflexão, ela vai ser feita. Em algum momento, ela vai ser feita. Não tem como, né, Sérgio? Porque nós temos que progredir. Nós temos e vamos nos melhorar. Nós temos e vamos que nos depurar, como nós vimos no programa passado, na semana passada. Vamos ter que nos depurar, nos livrarmos de todos esses vícios, de todas essas impurezas. Então, não tem jeito. Mas hoje, mais amanhã, vamos ter que entender que esse orgulho não vai nos levar a lugar nenhum, muito pelo contrário. Vai ser causa de muito sofrimento. Muito sofrimento. Então, vamos voltar aqui ao nosso estudo. Nós estamos na questão 916. Perfeitamente. E nós estamos falando do egoísmo, que tem tudo a ver com a nossa página de reflexão. Né? Só que a página de reflexão não fala do egoísmo, não menciona essa palavra egoísmo, fala no orgulho, que eles vêm a ser parentes consanguíneos. Os próximos. Orgulho e egoísmo são as duas chagas da humanidade, né? E na questão 916, Kardec coloca o seguinte: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? A causa é essa civilização, esse entretenimento que a civilização, que todo esse progresso nos causa. Aí nós vamos lembrar da questão 914, que foi da semana passada, que diz que, falando do egoísmo, Kardec perguntou se um dia ele pode ser extirpado do coração do homem, da terra. E a espiritualidade nos diz que à medida que nós nos esclarecermos sobre as coisas espirituais, passaremos a dar menos valor às coisas materiais. Aí a espiritualidade continua. Além disso, é preciso que se reformulem as instituições humanas que nos entretêm e nos excitam. E é por isso que Kardec, na questão 916, ele coloca que longe de diminuir... Aumenta. Porque a oferta, né, Célia? A oferta aguça a nossa vontade. A oferta de coisas materiais nos aguça. Ter. Célia, vamos voltar aqui, fazer um exercício, voltar a 30 anos atrás. Não tínhamos celular? Não tínhamos.
não tínhamos TV a cabo, não tínhamos... Quantas coisas nós não tínhamos? Essa industrialização em massa, ofertas de tipos de roupa, de calçados, de tênis, de tudo que a gente hoje tem. Então, é o que ele diz aqui, ó. É o egoísmo longe de diminuir com o aumento da civilização que parece excitá-lo, né? A gente é excitado, são as propagandas, são os comerciais dos novos produtos. Isso vai, Célia, até para os bens da residência. São aquelas televisões agora de tal tamanho, tantas polegadas. São fogões, geladeiras. A nossa já está funcionando ainda, mas a gente quer aquela que sai o gelo aqui da porta. A gente quer aquele outro que faz uma outra coisa diferente. Então isso tudo vai nos excitando. Por isso que Kardec pergunta, como poderá a causa destruir o efeito? Como que a gente vai fazer para conter esse egoísmo, Célia? Explica para mim. Kardec naquela época via, hoje a gente vê mais forte ainda. Como que a gente vai conseguir conter esse egoísmo, essa vontade de querer ter o último celular, o tênis, seja o que for, carro, o eletrodoméstico, se a oferta é cada vez maior para nós? É por isso que a espiritualidade respondeu que é preciso que se reformulem as instituições humanas. Mas aí Kardec faz essa pergunta e a espiritualidade vai nos responder. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Quanto maior é o mal, mais hediondo é proporcional, se torna. Né? É proporcional. Claro. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que se tornasse compreensível a necessidade de extirpá-lo. Repetindo, era necessário que o egoísmo produzisse muito mal, para que se tornasse compreensível a necessidade de extirpar. Sabe, é aquele momento, Célia, que chegamos no fundo do poço. No fundo do poço. Quando a gente diz assim, ó, agora não dá mais. Só subindo. Agora não dá mais. Chegou no limite, chegou no máximo. Então, é o que eles dizem para nós. É preciso que esse egoísmo chegue no limite para que a gente dê esse basta. Senão, agora eu vou resolver, eu vou parar. Continuam nossos amigos, quando os homens se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. A gente almeja isso tudo. A gente fala nisso, né, Célia? É. A gente não tomamos ainda as iniciativas. Mas a gente fala dessa vida mais humanizada. Em todos os discursos de pessoas do bem, a gente fala isso. Olha dessa só. Vida como irmãos, né? Quando homens se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos. Viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Isso nós queremos, isso nós almejamos. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. O que nós falamos, Célia? Um pouquinho antes. Né? Aquela pessoa que recebeu
esse dom de Deus de ser mais forte, que ele perceba que ele não pode usar essa força para esmagar o outro, mas para elevar, vai ser amparo. para amparar. Infelizmente, alguns de nós ainda utilizam essa força para esmagar os menores. E continuam eles, e não mais serão vistos homens a quem falte o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Este reinado do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Então, nós não... muitas das vezes, Nivaldo, a gente ouve esse discurso de que o mundo está pior. Nós estamos mais agressivos, nós estamos mais egoístas, mas é o que eles nos dizem aqui. É preciso que esse egoísmo chegue ao limite, que a gente já não aguente mais, para que a gente comece a mudar. A mudar, exatamente. A gente tem esse impulso, essa vontade, essa determinação. Se ela não, agora vamos mudar isso, não dá mais, não aguento mais. E nós não estamos aqui sozinhos. Tem essa gama de espíritos nos ajudando a fazer enviado por Jesus para estar conosco aqui. São esses nossos mentores espirituais, são os espíritos amigos, os espíritos familiares. Nós não estamos sozinhos. Precisamos entender isso. É por isso que essa fala de que o mundo está pior, não está pior. Não é porque é preciso agora que essa turbulência toda... É igual um lago que tem lodo no fundo. É preciso que a gente mexa essa água para que esse lodo suba e a limpeza aconteça. A gente também faz essa analogia, né, Célia, como uma casa em construção. Estamos nesse planeta de prova e expiação, indo em direção a esse planeta de regeneração, mas, por enquanto, estamos com essa casa bagunçada. Uma casa poeira, em obra, né? Uma casa em obra em que aquela turbulência que quem já fez obra sabe disso. Mas não vai ficar assim. Porque essa casa está sendo preparada. E é preciso que haja essa desorganização controlada para que a gente possa, no final, estar com a casa bonita, arrumada, nesse mundo de regeneração. No final dessa resposta, a espiritualidade pede para a gente ir na questão 784. Falamos na necessidade do livro, porque quem tem o livro fica mais fácil da gente retornar, né? E na 784, a Kardec coloca: a perversidade do homem é imensa. E é mesmo, né? Isso lá atrás, em 1857. A perversidade do homem é imensa, pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que ele recua em vez de avançar? Exatamente a mesma coisa, né? A gente percebe hoje, Célia, alguns de nós, né, se a gente ligar a TV, nesses programas aí a gente vai falar, meu Deus, eu acho que o mundo está pior, né? E é o que Kardec, lá em 1857, já perguntava aqui para os espíritos. Hoje ele perguntaria mais ainda. A pergunta é atual, né? E eles respondem, a espiritualidade responde: enganas-te. Estão enganados. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é mal e dia a dia vai corrigindo os abusos. É o que eles nos dizem. São as leis, né, Célia? A gente percebe das novas atitudes, das novas consequências, novas leis são feitas para combater aqueles crimes. Nós não tínhamos, né, leis nenhuma que combatesse os crimes de internet. Não. Porque nós não tínhamos internet.
Então, foi necessário criar todo um conjunto de leis para se proteger. E assim, sucessivamente, o homem vai fazendo a sua parte, preparando com essas leis civis, né? Porque nós temos as leis universais, mas também temos que combater com as leis civis, para que a gente vá aparando essas arestas necessárias das novas situações que vão surgindo. E a espiritualidade complementa essa questão da perversidade do homem, dizendo o seguinte: é preciso que... Vamos prestar atenção na questão que nós estamos. Nessa, na 784, a espiritualidade diz: é preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É o que aqui na questão 916, a espiritualidade reforça mais uma vez, né? É preciso que todos os nossos vícios, todas as nossas mazelas cheguem ao excesso. Ao limite. Para daí chegar àquele ponto que a gente não suporta mais. Não é preciso, não é necessário que chegue. A gente pode mudar antes, mas não fazemos isso. Então, a coisa vai acontecer até que se torne insuportável. Não dá mais para aguentar. Aí, vamos começar a querer reverter esse quadro, né? É isso mesmo, Célia. Aí nós vamos agora à questão 917. Estamos chegando ao final do nosso estudo do Livro dos Espíritos. São 1019, né? 1019. Quase faltando 100 questões. A questão 917, Kardec pergunta: qual é o meio de destruir o egoísmo? Porque até então, né, Célia, ele vem trabalhando isso aí, ó. 914, ele diz que estando o egoísmo baseado no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo. Na 915, ele diz que, sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto. Na 916, a Célia acabou de ler agora, ele fala que o egoísmo, longe de diminuir, aumenta. E agora, Célia, ele diz assim: qual é o meio? Mas na 914, ele diz, a espiritualidade nos diz, porque a pergunta de Kardec é que o egoísmo se fundamenta no nosso sentimento de interesse pessoal. Então, Kardec pergunta: será que um dia iremos extirpá-lo? Aqui, Kardec pergunta qual o meio de destruir. Isso é importante. Eu vou prestar atenção, porque eu preciso combater esse egoísmo. Assim, todos nós, né? Aí, qual é o meio de destruir o egoísmo? Na 914, ele diz assim: a espiritualidade nos esclarece. À medida que o homem se esclarece sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Então, hoje, nós damos muito valor mais atenção, à coisa né? material. A coisa material. E a gente precisa exatamente fazer o contrário. E né? a gente precisa se esclarecer, a gente precisa se instruir, a gente precisa mudar, porque a matéria, ela acaba aqui. Ela é perecível. E o espírito não. Mas tudo que é espiritual é eterno. Mas a gente acha que o meu carro, a minha casa, eu vou lutar para ter, Isso vai ficar, isso vai acabar. E o problema todo, né, Célia, esse egoísmo, tudo bem, a gente sabe que a gente precisa de uma roupa, precisa de um teto, a gente precisa de um calçado, mas dentro do limite das nossas necessidades.
dentro daquele limite útil, necessário para sobreviver. É que o nosso limite, a gente coloca ele como infinito. A nossa necessidade, a gente coloca ela como infinita. E ela não é. O necessário nós temos. Sempre vamos ter. Sempre teremos. Bom, então qual é o meio de destruir o egoísmo? E eles vão nos responder. De todas, essa resposta é importante, né, Célia? Quem responde isso é Fénelon. Fénelon. É um espírito que contribuiu muito com Kardec na confecção da doutrina desse Consolador prometido. E ele diz assim para nós, Fénelon, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar-se é o egoísmo. Ele já começa afirmando que ele sabe da dificuldade, porque ele já passou por isso. Fénelon não foi um espírito que nasceu perfeito. Ele não nasceu perfeito. Ele foi criado como nós, simples e ignorante, como o Espírito de Jesus um dia foi criado pelo Pai, simples e ignorante. Então ele passou por todas as tentações que nós estamos passando. Então ele está respondendo com base nesse entendimento dele. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar-se é o egoísmo. Por quê? Se origina na influência da matéria de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se e para cuja manutenção tudo concorre. E aí, no meu, vem assim, suas leis, as leis humanas, as organizações sociais e a nossa educação concorre para que a gente se ligue cada vez mais na matéria. Então, suas leis, também tá aqui, suas leis, sua organização social e sua educação. E ele continua, Célia, o egoísmo se enfraquecerá com o predomínio da vida moral sobre a vida material. É o que a gente vem batendo aqui. Sobre o que eles batem para nós. Espiritual. O que eles vão... Sério, a gente precisa dormir, acordar, fazer um bilhetinho, botar na geladeira, para a gente ler isso toda hora. Sabe o que é mantra? Sabe? A gente precisa... isso tem que virar mantra. Eu sou o espírito. Eu sou o espírito. Eu não vou levar nada. Matéria. Eu não vou levar nada daqui. Eu não vou levar nada. A gente tem que ter isso como mantra, como a Célia disse. O egoísmo se enfraquecerá com o predomínio da vida moral sobre a vida material. E, principalmente, com a compreensão que o Espírito nos dá, que o Espiritismo nos dá sobre vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Porque a gente é enganado. O nosso futuro real. Qual é o nosso futuro real? A Célia vai ser a Célia? Não, a Célia vai ser um espírito. Eu vou ser um espírito que a minha última existência, com o nome de Nivaldo, mas eu já fui Pedro, Gabriela, Manuela, sei lá. Não sei. E não adianta, Nivaldo, porque essas ficções alegóricas, não adianta eu achar que eu vou comprar um pedacinho do paraíso e lá eu vou ficar, porque isso é ficção alegórica. O meu futuro real, eu estou construindo ele agora. Isso tudo, infelizmente, a gente sabe que é falado, é conclamado, mas a gente ainda não acredita. Não acredita. E quantos a gente ainda sabe que entra na história de comprar um pedacinho no céu, comprar um terreninho para quando chegar lá em cima. Tem gente vendendo aí. Tem. Né? E ele vai dizendo ainda, Fénelon, Célia, o espiritismo bem compreendido, porque não adianta só se dizer espírita. Ah, eu sou espírita. Ok. Mas você é um espírita que compreende a doutrina espírita?
Que pratica as leis que de pratica Deus. as leis de justiça, de amor e de caridade. Essa é porque não adianta só se dizer espírita. É preciso entender qual é o fundamento de ser espírita. Esse esforço na perfeição, o esforço no bem. Então eles dizem, o espiritismo, né, o espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Porque, Célia, a gente vai entender para que eu vou me indispor com meu irmão aqui por uma questão material. Por que eu vou brigar com meu vizinho porque ele colocou lá o carro dele um pouquinho na minha vaga da garagem? Eu falo com ele, eu só me atrapalhou aqui. Porque o cachorro dele foi lá e fez xixi aqui no meu portão. Por que eu vou me arvorar nessas questões materiais quando eu posso suprimir, posso resolver de uma forma... De outra maneira. De outra maneira, né? Então, esse espiritismo bem compreendido, quando ele estiver identificado com os costumes e as crenças, vai transformar os hábitos, os usos e as relações sociais. E ele ainda vai dizendo mais para nós, Célia. O egoísmo baseia-se na importância da personalidade. Olha, eu me acho, né? Já viu aquela história? Sabe com quem está falando? Não é? Você sabe com quem está falando? Eu me acho o cara, né? Então, o egoísmo baseia-se na importância da personalidade. Ora, o espiritismo, bem compreendido, repito, bem compreendido, faz com que as coisas sejam vistas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. Como é que eu vou enxergar isso de tão alto? Enxergando que hoje eu sou o Nivaldo, mas ontem eu fui outra pessoa e amanhã serei outra. Nivaldo, e enxergando que eu, meu irmão, todos nós somos iguais. Iguais. A única coisa Olha, que vai diferenciar o nosso relacionamento é o nosso lado moral. E ainda assim, não é para colocar o outro então num essa nossa patamar mais... personalidade desaparece de alguma forma diante dessa imensidão do mundo, destruindo essa importância, ou pelo menos mostrando o que realmente ela é. Ele necessariamente combate o egoísmo. Então, quando nós percebermos efetivamente, Célia, que nós somos essa pedrinha de areia da praia, como o Chico dizia, né? Nós somos essa minhoca que ara a terra. Então, a gente vai se achar tão insignificante, que a gente vai se dar tão pouco valor, que a gente vai se igualar com os nossos irmãos. Esse igualar com os nossos irmãos, essa é a nossa real posição, porque todos nós somos iguais. Não deve ter distinção da nossa posição social, da nossa conta bancária. Não é isso que vai determinar o que nós somos. A igualdade é uma lei de Deus. É isso mesmo. É uma lei. Nós estudamos aqui. Está dentro das leis naturais. Lei de igualdade. Lei de igualdade. Então, e Célia, por que a gente quer a nossa personalidade tem que ser mais elevada? Maior. Egoísmo. Então, Célia, essa questão é uma questão emblemática, né?
Qual o meio de destruir o egoísmo? Hoje nós vamos ter que ficar por aqui. É. Mas semana que vem nós vamos voltar para dar continuidade A nota nesse de Fenelon, entendimento. ela prossegue e vai, com certeza, teremos novos esclarecimentos, Perfeito. novas realidades sobre esse nosso egoísmo. Perfeito. Aliás, não é nosso egoísmo. Esse estado egoístico que nós estamos vivendo, porque com certeza ele não é nosso. É. Não, sim, não é. Um dia nós vamos nos desprender desse egoísmo. Então vamos agradecer. Agradecendo o Mestre, agradecendo o Pai, agradecendo a todos vocês, amigos espirituais, por esses momentos juntos, estudando o Livro dos Espíritos, esse momento envolvidos nesses ensinamentos, agradecemos e pedimos, Mestre Jesus, pedimos, Pai querido, que a nossa vontade seja cada vez mais alimentada, fortalecida, para que procuremos sempre esses ensinamentos. Porque já entendemos que é o único meio de caminharmos nesse caminho reto, nesse caminho que vai nos levar de volta ao nosso Pai. Agradecemos, Mestre, e te pedimos que a tua mão esteja sempre estendida, nos guiando, nos conduzindo por esse caminho. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.